a gente vê que a situação era difícil. Mas tem uma coisa que muitos não prestaram atenção até hoje. Deus deu a ordem a Elias, né? Se vai, dispõe-te, porque eu já ordenei, já dei ordem a uma viúva que te dê comida. Querido, viúva naquela época não é como no dia de hoje não, que tem pensão. Hoje tem pensão. Naquela época o marido morreu, já era. Se ela tivesse filhos homens, então ela estava de boa. Ou se casasse de novo. Porque quando era viúva, os homens faziam assim, lá. Ninguém queria nem saber. Porém, certamente essa mulher havia orado a Deus. E quando uma pessoa de fé, que confia em Deus, ela ora a Deus, Deus manda a resposta. Glória a Deus. Pode glorificar, Deus manda a resposta. Deus envia a solução. Porque a Bíblia diz claramente, ordenei a uma viúva. Eu pergunto para você, numa terra que muita gente estava morrendo de fome, só tinha ela de viúva? Mas certamente só tinha ela que ainda estava acreditando em Deus, que ainda estava confiando em Deus, mediante a situação. Independente do que ela estava vivendo, ela não perdeu a confiança dela em Deus. Por isso Deus chamou Elias, um homem de Deus, e disse: vai lá, porque eu já dei ordem a uma viúva que te dê comida. Ou seja, vai lá para mudar a situação. Glória a Deus, gente. Versículo 10. Então ele se levantou e se foi a Sarepta. Chegando à porta da cidade, estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha. Ele a chamou e lhe disse: trazei-me, peço-te, uma vasilha de água para eu beber. Indo ela buscá-la, ele a chamou e lhe disse: trazei-me também um bocado de pão na tua mão. Glória a Deus, hoje. Se não chovia, onde é que tinha água? Mas você observou que quando ela orou, que Deus mandou a resposta, ela já tinha água? Não me pergunte de onde veio a água, que eu não sei. Eu só sei que Deus fez ela ter água. Mesmo na grande seca. Quando o povo de Israel andava com Moisés no deserto, Deus não fez sair água da rocha? Bom, de algum lugar saiu água para essa mulher. A Bíblia não relata da onde. Mas Elias disse: vai lá, me trazer água e trazer um bocado de pão para eu comer. Ele não pediu um pão. Entenda, ele não pediu um pão, ele pediu um bocado. Um bocado quanto? Sei lá. Se ele fosse feito eu que gosto de pão, 10 pães. Você está entendendo, gente? Por quê? Ele pediu um bocado de pão. A situação daquela mulher, que aos olhos humanos ela não tinha o quê? Mas para Deus, ela já tinha de sobra. Glória a Deus. Quando a gente confia, Deus já dá de sobra. De sobra. Vai entendendo? Aí aqui, ó, no versículo 12,
Porém, ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus, nada tenho cozido, há somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E veis aqui, apanhei 2 cavacos e vou preparar este resto de comida para mim e para o meu filho. Comeremos e morreremos. Amém, gente? Ela respondeu: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Ela reconheceu que Elias era homem de Deus. Tão certo como vive o Senhor teu Deus. E só uma pessoa de Deus conhece o outro de Deus. Ou não é verdade? A pessoa que não é de Deus, que não serve a Deus, que não vive a fé, ela não consegue reconhecer, distinguir quem é de Deus. Mas uma pessoa que vive a fé, que confia em Deus, ela conhece quem é de Deus. Glória a Deus, gente. Ela reconhece. Ela reconhece. E ela reconheceu. E outra coisa mais interessante, ela disse: tão certo como vive o Senhor teu Deus. Ou seja, eu sei que você serve ao Deus vivo. Glória a Deus. Eu sei que o Senhor serve o Deus vivo. Por que ela tinha tanta certeza? Porque ela olhou para Elias como a resposta da oração dela. Versículo 13. Elias lhe disse: não temas, vai e faze o que disseste, mas primeiro faz dele para mim um bolo pequeno e trazei-me aqui fora. Depois farás para ti mesma e para o teu filho. Glória a Deus, igreja. Porque assim diz o Senhor Deus de Israel: a farinha da tua panela não se acabará, e o azeite da tua botija não faltará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Glória a Deus. Quanto glorificar. Não vai faltar. Não vai faltar. Ela disse: eu só tenho um punhado de farinha. Qual que eu tenho? É a única coisa. Você já está aprendendo que quando a gente ora, a gente tem resposta. Quando a gente ora, a gente tem resposta. Você já ouviu um ditado que diz assim: um pouco com Deus é o quê? E o muito sem Deus é o quê? Muitas pessoas naquela cidade tinham tudo e ficaram o quê? Sem nada. Ela tinha o quê? Tinha pouco. Ela disse: um punhado, tem um pouco de farinha e um pouco de azeite. Mas quando Deus está presente, se torna muito. Se torna muito. Versículo 14. Aliás, versículo 15. Foi ela e fez segundo a palavra de Elias. Assim comeram ele, ela e a sua casa muitos dias. Da panela a farinha não se acabou, e da botija o azeite não faltou, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Elias. Diga glória a Deus. Multiplicou na vida dela. Multiplicou. Aí agora você aprende que quando você ora e quando você confia,
Quando você é fiel, Deus multiplica o pouco que você tem e te faz ter de sobra, tanto para você como para você ajudar o próximo, para você fazer por alguém. É assim que Deus ele faz. Ela teve a confiança, ela confiou, ela acreditou que Elias era homem de Deus, porque homem de Deus é para mudar. Homem de Deus é para transformar vidas. E ela creu, ela confiou. E por ela acreditar, Deus fez a multiplicação na vida dela. Tudo se mudou. Comeu ela, o filho, Elias e os da casa dela por muitos dias. Esses muitos dias é o quê? Até o dia que ela viveu na terra, até o dia que ela continuou confiando em Deus. Mas agora você vai aprender uma coisa muito forte, que Deus permite certas situações para que o mundo veja que Ele é Deus. Amém. Para que você creia que Ele é Deus e que Ele responde. Olha o versículo 17. Depois disto, adoeceu o filho da mulher, da dona da casa, e a sua doença se agravou, tanto que ele morreu. Glória a Deus, igreja. Olha só. Ela passou um momento difícil. A mudança da vida da gente. Você sabe o que a obra-prima para o milagre? Você sabe qual é a obra-prima para o milagre? Alguém sabe? Qual é a obra-prima para o milagre? Não é a fé. Que isso, bispo? Olha exemplo. Eu estou com essa aliança aqui. Teve a obra-prima, amém? Para ser feita essa aliança. O aço, a prata, para ela ser o quê? Feita a obra-prima. E qual é a obra-prima, bispo, do milagre? Os problemas. É os problemas. Se aquela cidade não tivesse passando fome, ela tinha tido multiplicação na vida dela? Qual foi a obra-prima para ela prosperar? A fome que estava na cidade. A obra-prima foi o último recurso que ela tinha, o último punhado de farinha. Então essa obra-prima fez ela prosperar como nunca havia prosperado antes. Glória a Deus, gente. Às vezes você reclama da sua vida financeira e fica dizendo: ah, meu Deus, por que a minha vida não muda? Use a obra-prima que está na sua mão, que é o último recurso que você tem. Às vezes a pessoa está lá com um dinheiro, aí ela fica lá se prendendo e reclamando, e ela com a obra-prima na mão, e Deus dizendo para ela: investe na minha obra, planta porque tu vai colher. E ela fica se prendendo à obra-prima. Se a gente não usa a obra-prima,
se perde. Fica com a semente na mão, você que é agricultor, e não planta não, o que é que acontece? O que é que acontece? Você vai perder aquela semente. Sim ou não? Você observa isso aqui. O filho daquela mulher morreu, adoeceu, a doença se agravou e ela viu o filho morrer. Ali tinha acabado a família dela por inteiro. O marido foi-se embora e agora o filho. Olha só isso aqui, versículo 18. Então disse ela a Elias: que fez eu ao homem de Deus? Que fiz eu ao homem de Deus? Vieste a mim para trazeres à memória a minha iniquidade e matares o meu filho. Olha só. Olha o que aconteceu. Ela jogou a culpa em quem? No homem de Deus. Ela sabia que Elias era homem de Deus. Ela disse: viesse trazer à memória a minha iniquidade, ou seja, os meus pecados, viesse fazer eu pagar pelos meus pecados e matares o meu filho. É que nem a pessoa, ela está passando um momento difícil, um momento de humilhação, e aí ela fica colocando a culpa no pastor, no bispo. Porque eu já fiz isso. Você vê que ela fez. Ela fez pela obra de Deus, mas lá na frente sofreu. E ela jogou a culpa no nome de Deus. É como muitos dentro das igrejas agem. Se algo não der certo, a culpa é do bispo, a culpa é do pastor. E ela não consegue entender que o que está acontecendo com ela é a obra-prima para mudar a história da vida dela. Glória a Deus, igreja. Que é Deus permitindo para mudar a vida dela, para mudar, para transformar. Ela não consegue entender isso. Olha só isso aqui, ó. Versículo 19. Ele lhe disse: dai-me o teu filho. Tomou dos braços dela e o levou para cima, ao quarto onde ele mesmo se hospedava, e deitou em sua cama. Então clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até esta viúva com quem me hospedo afligistes, matando-lhe o filho. E estendendo-se 3 vezes sobre o menino, clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que faças a alma deste menino tornar a entrar nele. O Senhor atendeu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele e reviveu. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Essa mulher, como muita gente, precisa ver um grande milagre na sua vida para crer em Deus, para nunca mais duvidar de Deus. Elias deitou
sobre o menino 3 vezes. Pai, Filho e Espírito Santo. E orou para que a alma daquela criança voltasse a entrar nele. E voltou. Deus atendeu a voz de Elias. Por que Deus atendeu? Porque Elias tinha a obra-prima na mão. O problema: uma criança morta. E ele usou ali a fé, a oração, a confiança em Deus e a obra-prima. Está aqui, ó. A obra-prima para o milagre. Deus fez o homem, sim ou não? Sim ou não, igreja? Sim. E Deus fez como homem? Ué, você sabe que Deus fez o homem. Mas como é que Deus fez o homem? Hã? Do quê? Barro. Do quê? Barro. Mais alto do quê? Barro. Da obra-prima. O barro era a obra-prima. Ele fez e soprou. Haja vida. Deus estava ali com a criança. A obra-prima. E fez a criança viver. Eu não sei qual o problema, qual a situação que você está enfrentando, mas eu sei que o que você está vivendo e enfrentando é a obra-prima para mudar a história da sua vida. Isso aí eu sei, que é para mudar a história da sua vida. Glória a Deus, igreja. É assim que acontece. Olha só isso aqui, ó, versículo 23. Elias tomou o menino e o trouxe do quarto à casa e o deu à sua mãe e lhe disse: vê, teu filho vive. Glória a Deus. Ele trouxe a criança e devolveu à sua mãe. É forte. Teu filho vive. Versículo 24. Então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homens de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Glória a Deus! Glória a Deus! Nisto conheça agora que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Ela teve o milagre da multiplicação, mas ainda existia uma dúvida nela, ou não? Ela acabou de confessar, porque ela disse: nisto agora eu reconheço que tu és homem de Deus e que a palavra de Deus na sua boca é verdade. Muitos precisam de um milagre extraordinário como esse.